Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu glorifico ao Senhor porque Ele tem confirmado a palavra dele no começo do culto, né, confirmou com as palavras da nossa irmã Maria e os louvores e o louvor que as irmãs cantaram de igual modo o Senhor confirmou. Salmos 50. Salmos 50. Uma das grandes e maiores e perpétua profecia, irmãos, é o que está escrito nestas palavras aqui. Isso aqui traz para nós coisas que aconteceram, e essas coisas que aconteceram também traduz para os dias de hoje, traz para os dias de hoje, e acontece nos dias de hoje, e seguirão aos que crerem. Os Salmos de número 50 é um Salmos da família de Asaf. Irmãos, Asaf era um levita da casa do Senhor, um chefe dos levitas e responsável por conduzir a Arca da Aliança. Ele foi instituído pelo próprio rei Davi. A Bíblia fala pouco deste homem, Asaf, esse levita. Ela fala muito pouco, mas ele deixa um grande legado. Asaf, irmãos, é um homem temente a Deus. A palavra de Deus vai mostrar para nós que ele usava o seu dom para glorificar a Deus. Ele compunha músicas, cânticos e salmos, e ele ainda ensinava, irmãos, o povo de Israel a adorar a Deus. E não é uma aula de canto, é adorar a Deus. É se comportar, é a forma de estar, de dizer e ser na presença de Deus, de uma forma em que Deus ele recebe aquilo como um louvor, como uma adoração. É igual foi falado aqui do dízimo, das ofertas. Não é a quantidade, é a qualidade. Uma qualidade não aos olhos humanos, mas aquilo que Deus vê. Isso também, irmãos, é tratado dentro da casa do Senhor. O nosso Deus, ele sempre olha as coisas do jeito diferente do homem. A forma dele olhar, a forma dele sentir é completamente. Nós, seres humanos, somos racionais. Nós olhamos aquilo que os nossos olhos apenas conseguem ver. Apalpamos apenas aquilo que as nossas mãos conseguem tocar, mas o nosso Deus vai muito mais além. E é sempre bom, irmãos, estar analisando a vida ao espelho, à luz das Escrituras, porque aí não tem como errar, aí não tem como o plano dar errado, aí é certeza, é garantia de vitória para a glória do Senhor. E Deus, ele deixa este homem, servo de Deus, fazer alguns salmos, dentre eles este Salmo 50. Os 5 primeiros aqui, ele começa a exaltar o quão grande é o nosso Senhor Deus. Olha só, Salmo 50, a partir do verso 1. O Todo-Poderoso, nosso Deus, se pronunciou, convocando toda a terra, desde o nascer do sol até o poente. Desde Sião, excelsa em beleza, Deus resplandece. É nosso Deus que se aproxima, rompendo o silêncio, procedendo um fogo devorador. E ele convoca os céus lá do alto e a terra para o julgamento do seu povo. Olha quem é o nosso Deus Todo-Poderoso. Congregai junto a mim, meus fiéis, que selaram aliança comigo através de sacrifício. Os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, meu povo, eu vou falar. Vou testemunhar contra ti, Israel, eu sou Deus, teu Deus. Não te repreendo pela falta de sacrifício, nem pelos holocaustos, pois trazeis as tuas oferendas dia após dia. Contudo, não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bode dos teus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves das montanhas, e os répteis dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não diria a ti, pois a mim pertence o mundo todo
e a quem ele contém. Por acaso comerei carne de touros e beberei sangues de bodes? Como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei, e tu me darás glória. Entretanto, ao ímpio Deus afirma: de que te serve repetir e sem fim os meus preceitos e ter nos teus lábios a minha aliança? Tu, que detestas as minhas disciplinas e dás as costas às minhas palavras. Ao encontrar um ladrão, a ele te associas como um amigo, e com o adúltero te misturas alegremente. Saltas facilmente a tua boca para o mal, a tua língua é hábil para tramar mentiras. Assenta-te à vontade para falar contra o teu irmão, e és rápido para caluniar o filho da tua própria mãe. Ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Considerai, pois, nisso vós, que esqueceis a Deus, senão vos faço em pedaços e ninguém vos poderá libertar. Ó o verso 23. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Glória a Deus. Eu gostaria de falar a respeito de gratidão nesta noite. Nesse tempo aqui, cujo salmo foi escrito, o costume de cultos a Deus era oferecido diversos tipos de sacrifício ao Senhor. Era cultos específicos de alguma forma, então diversos rituais eram oferecidos. Aquele povo veio tendo esta continuidade de culto desde Moisés, desde lá de trás, e eles vieram oferecendo a Deus e fazendo tudo muito bonito, tudo muito belo, de acordo com o que realmente estava escrito. As pessoas olhavam, as pessoas viam, as pessoas traziam, as pessoas trabalhavam. Muito bonito. Só que Deus começou a olhar aquelas atitudes, aquelas ações, aqueles gestos, apenas como um ritual religioso. Ninguém tinha mais temor diante daquilo que estavam fazendo, virou algo costumeiro. É como muitos os fazem nos dias de hoje. Hoje é domingo, eu tenho que me preparar para ir para a igreja. Muitos pegam sim a sua melhor roupa, mas nem muitas das vezes é para se apresentar diante de Deus. É simplesmente para sair bonito na foto, para sair bonito na filmagem ou alguma coisa do tipo. E os olhos de Deus estão contemplando estas pessoas. De que adianta você dar o melhor do teu gado, se é tão somente para mostrar para as outras pessoas que você é uma pessoa boa e que você tem muitas coisas? De que adianta ter tantas palavras bonitas na boca para poder expressar, mas o coração completamente manchado? Deus, irmãos, ele aceita um culto com bons instrumentos, com boa palavra, com bons louvores, mas ele quer que o princípio de tudo esteja votado e fixado dentro do coração de cada um. Que cada um possa sair de suas casas e dizer: hoje é dia de louvar ao Senhor, hoje é dia de adorar ao meu Senhor. Então eu vou preparar sim o melhor louvor, eu vou ensaiar, eu vou tomar chá de gengibre para melhorar minha garganta, mas para que o Senhor possa receber o meu louvor. Tudo isso diante aos olhos do Senhor é muito válido, desde que seja para a honra e para a glória dele. O povo aqui nesta situação não estava fazendo isso. Irmãos, Deus, ele queria gratidão do povo. E o povo até então, no começo, estava sendo grato a Deus, cultuando a Deus desta forma. Uma forma de agradecimento. Mas quando aquilo passou a ser apenas algo religioso, algo costumeiro, uma rotina, Deus não estava mais recebendo aquilo. E como Deus, ele ama cada um de nós e ele quer receber de nós a gratidão, ele corrige, ele desperta, ele vem e tenta abrir nossos olhos com a sua palavra para que nós venhamos tomar um posicionamento que agrade ao Senhor. E você não sabe, quando você consegue agradar ao Senhor,
Quando você consegue, irmãos, tirar um sorriso do Senhor, uma alegria para com o Senhor, você é alvo de bênçãos da mão do Senhor. Você é alvo de livramentos. Deus, ele se agrada e ele fala, derrama lá. Vai lá, anjos, na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, supra a necessidade dela, porque ela é grata, ela realmente é grata. O dicionário, ele traduz para nós a respeito da gratidão. Ele fala assim, é qualidade de quem é grato. Um simples obrigado, assim o dicionário nos diz. Uma outra condição que ele nos dá, fala assim, um reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. No caso, um agradecimento um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais dedicado. Mas como que o nosso Deus, irmãos, ele vê o sistema de gratidão? Para nós falarmos de gratidão, nós precisamos saber o porquê que nós deveremos ser grato ao Senhor. Ser grato a uma pessoa é fácil, ela te fez uma boa ação, ela te ajudou ali, estava chovendo, ela te deu uma carona para você não pegar a chuva, então você agradece, você fica satisfeito e acabou. Então gratidão é você apresentar para ela um sentimento de ser um grato, de agradecimento por aquilo que ela fez. E Deus? Irmãos, lá atrás Deus tinha tirado esse povo do Egito, da escravidão. Tinha libertado esse povo, tinha colocado ele numa terra boa. Tinha colocado esse povo para ser livre, livre para viver e livre para adorar o Senhor. Então a forma de culto que eles prestavam ao Senhor era uma forma de gratidão. E nós, como deveremos ser gratos ao Senhor? Irmãos, o livro de João, capítulo 3, tão conhecido, o 16 e o 17 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se você começar a analisar esse texto, e você começar a viajar nesta história, e lembrando dos outros versos, lembrando de tudo, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo vivo, aquele que diz haja. Irmãos, ele lá do alto, lá do céu, ele olha para a terra, ele vê a humanidade. Ele vê que a humanidade e as pessoas estão caminhando para a condenação eterna. E ele faz de tudo para que essa pessoa corrija dos seus maus caminhos. E ele lá atrás começou a atuar, a agir, e veio mostrando e veio trazendo, até que ele viu que o homem por si só não consegue ser salvo. É perdição. E o salário do pecado é a morte, é a condenação. Então Deus olha para cá, ele olha para nós, ele vê nós caminhando nesta terra, só que ele vê também um largo de fogo, enxofre, o inferno, que foi preparado para os anjos e seus demônios. Só que todas as pessoas, irmãos, que não se arrepender do seu pecado, não se converter do seu mau caminho, iria para aquele lugar. Aí Deus olhando, ele se compadece, e antes da fundação do mundo já tinha armado aquele plano de dar o seu único filho em prol da salvação daquela pessoa ali, ó, de mim, de você, meros pecadores. Olhou para mim, olhou para você e viu que nós não tínhamos condição nenhuma de nos salvarmos. Por mais que tentássemos praticar bondades e agíssemos de formas boas perante os olhos do homem, não seria o suficiente para pagar a nossa salvação. Jesus Cristo se apresenta, Pai, eu vou lá, eu descerei lá, eu morrerei por eles, eu entregarei a minha vida, o meu sangue por eles, porque só por intermédio da morte, por causa da morte, só por meio da morte que entrará a salvação. Aí Deus, ele desce, aí Deus, ele padece na mão dos homens, Deus, ele permite toda aquela condição de tristeza, tudo que ele passou, e depois entrega por nós na cruz. E lá na cruz ele diz que está tudo consumado, que nós não devemos mais nada. Fez um grande favor para nós, um ato de graça, um ato de misericórdia, um favor não merecido. E como que nós temos correspondido a esse ato de graça e misericórdia que Deus tem feito por nós? Qual é a nossa parte de gratidão para com o nosso Deus? Será que só vim num culto com roupas bonitas e um bom áudio e umas boas coisas aqui apresentar ao Senhor e está tudo certo e está tudo bom? Eu estou sendo grato?
É bom fazermos isso, isso alegra a nossa alma. É gostoso louvar ao Senhor, é gostoso ministrar a palavra, ouvir, tocar os instrumentos, isso é maravilhoso demais. Mas será que é esse tipo de gratidão que Deus busca de mim, que Deus busca de você? Olha como Deus, ele usa o levita da casa dele para dizer para o povo: eu sou Deus Todo-Poderoso, tudo é meu, tudo me pertence. Eu não preciso destes tipos de sacrifício, destes tipos de adoração, não é isso. Eu preciso de gratidão, de sinceridade no coração. Eu preciso que as pessoas vivam de verdade, não só demonstram. É isso que Deus está procurando. Em muitas outras igrejas por aí, irmãos, são gastos muitos dinheiro para bons equipamentos, e isso não é pecado, isso é muito bom. Mas infelizmente só fica nisso. Não se buscam mais os verdadeiros adoradores. Não se acha mais aquele que está lá para poder expressar a gratidão por aquilo que Deus fez. Aliás, as pessoas não são nem gratas por aquilo que Jesus fez, mas ela é grata apenas por uma porta de emprego que se abriu, por um livramento, por algum carro que ganhou, por uma promoção no emprego. Simplesmente a gratidão dela é pequena, é supérflua. É como o dicionário diz, um simples obrigado. E ela expressando daquela forma, ela acha que está agradecendo a Deus. Mas o verdadeiro crente entende que a gratidão dele tem que ir lá no fundo, porque o que Deus realizou é grande demais. Salvação. Irmãos, tirar o seu nome ali do livro da morte e colocar no livro da vida, só Ele. Ele chegou e tirou lá a chave do inferno e da morte, e diz: agora só vai entrar aqui aquele que eu ver que realmente vai entrar. Do contrário, os que me aceitarem, os que reconhecerem, os que forem gratos pelo sacrifício que eu fiz, esses não vão entrar. Como que, irmãos, que Deus, Ele olha o verdadeiro pessoa que é grata. No livro de Colossenses, coloca lá, capítulo 3. Olha como um verdadeiro grato, uma pessoa que é grata, uma pessoa que quer realmente, irmãos, agradecer a Deus pelo que Deus fez. Olha a maneira que ela se comporta. Colossenses capítulo 3, a partir do 1. Portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo, olha, já entendendo a condição, já estava morto, porque quem está com Cristo está vivo, quem não está já está condenado. Essa é a grande realidade. Se você está com Cristo, você já foi ressuscitado com Cristo. Portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Olha os princípios de gratidão. Reconhecendo quem você é hoje, ressuscitado com Cristo Jesus, você vai buscar querer conhecer quem Deus é. Então não é Senhor, muito obrigado, só o muito obrigado, mas é Senhor, vem me visitar. Senhor, apresenta-te a mim, eu quero te conhecer mais e mais. E não da boca para fora, não um louvor bonito, mas de verdade. Senhor, como é que é isso de te servir? Como é que é esse negócio de adorar ao Senhor de verdade? Como é que funciona isso? Eu sei que vai muito mais do que sentar numa cadeira e ficar ouvindo e entoando e depois vir para casa. Eu sei. Buscar conhecimento do alto. O verso 2. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Olha outra forma de agradecer a Deus. O que é que o Senhor quer de mim? Uma pessoa grata, irmãos, ela está disposta a servir. Meu amigo, você tem sido tão bom, o que é que eu possa fazer para retribuir o que você fez? Embora cada um de nós não conseguimos, irmãos, retribuir aquilo que Deus fez, mas existem coisas que nós possamos fazer que agrada aos olhos de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas que vêm,
a ira de Deus sobre o que vivem na desobediência. Quando Deus ele fala aquilo no Salmo 50 que nós lemos, Deus estava esquadrinhando o coração de muitos, a vida de muitos. Pessoas que estavam lá adorando a Deus, oferecendo seu sacrifício. Quando saía daquele ritual, quando não era dia de prestar culto a Deus, irmãos, a sua vida era vida de vergonha aos olhos de Deus. Hoje não tem sido muito diferente. O verso 7, nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com esses hábitos, mas agora livrai-vos de tudo isso. Tudo isso o quê? Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintas uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com suas atitudes, e vos revestiste do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Esta é a forma de agradecimento de um verdadeiro crente que entende, irmãos, que a sua vida foi paga num alto preço. 11. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoas livres, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestido de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha o que é que Deus ele exige de nós como gratidão: sermos o sal da terra e a luz do mundo. Fazer totalmente o oposto das pessoas do mundo. É isso mesmo, perdoar 70 vezes 7. É duro, é difícil, mas é uma forma de sacrifício aceitável que Deus recebe como gratidão. Ele perdoou a multidão de nossos pecados, de nossos erros. Por que eu não irei perdoar o meu irmão que nem pecou tanto assim como eu pequei para com Deus? Isso é agradecer a Deus, isso é ser grato por Deus. Você não vê quando Deus ele traz aquela parábola do homem que foi perdoado que devia tanto e não perdoou o outro que devia tão pouco referente àquilo que ele devia? Por ele não perdoar, aquele justo juiz falou para ele: agora você vai ser lançado no cárcere. Eu tive misericórdia de você, perdoei a multidão dos seus débitos e você não teve coragem de perdoar a pequenez do débito daquele homem? Seu homem mau, agora vá para o cárcere. 13. Zelai uns pelos outros e perdoais mutualmente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o óleo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações. Tende uma vista que foste convocado para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhais uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Gratidão no coração. Você vê que Deus ele fala que depois que você faz todos estes atos, você tem a sua vida desta forma como anuncia, aí sim você se ajunta como um só corpo e você seja grato ao Senhor, louvando e adorando a Deus de todo o coração. Do contrário, Deus não recebe teu louvor. Não adianta, irmãos, me olhar feio, mas isso é o que a palavra fala, não para você. Falou para mim 2 vezes, porque essa palavra eu ia trazer no domingo passado. 11. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus e Pai. Tudo que nós fomos fazer e tivermos fazendo, irmãos, seja uma forma de agradecimento, seja um gesto que eu possa dizer assim: olha, eu vou agradecer a Deus. Este ato que eu estou fazendo agrada aos olhos de Deus, então isso eu vou fazer. Então nisso eu vou pensar.
A nossa graça para com Deus é diferente da graça de Deus para conosco. A graça de Deus para conosco é um favor da parte dele que nós não merecemos, mas precisamos. E ele derrama abundantemente. E nós nos saciamos desta graça. A nossa graça que nós damos ao Senhor é aquele tipo de agradecimento onde o meu comportamento agrada aos olhos do Senhor, aonde ele fica satisfeito com a minha atitude, com o meu sim, com o meu não, com o meu talvez. Isso daí não é nem bom. O certo é sim ou não, assim diz o Senhor. Esses tipos de comportamento, irmãos, agrada ao Senhor. Aí ele olha e ele procura um coração verdadeiramente grato, e tudo aquilo que você orar, que você pedir com fé no Senhor, você pode sair crente, porque Deus ele libera. Irmãos, tem muitas pessoas que não recebem mais de Deus porque não têm sido grata. Eu não estou falando de agradecer aquilo que Deus te deu, embora você deve fazer isso e testemunhar isso como assim foi feito, mas eu falo ter um comportamento de gratidão. Que legal, né? Você abençoa o teu filho, você dá as coisas para ele, você procura agradar ele, não esperando que ele te pague lá atrás, mas esperando que ele tenha um comportamento aceitável, um comportamento de obediência. E aí, quando passam os dias, você olha, você só encontra mentira, rebeldia, desobediência, mal-humorado, não é grato. Como é que você, pai e mãe, se sente perante isso? Você dá tudo para o seu filho e você recebe desobediência, você recebe maus trato. Assim Deus ele olha para nós. Ele não quer que nós pagamos com sacrifícios de igual as pessoas faziam, se mutilava, rasgava suas vestes, mostrava que estavam humilhados. Não é isso que Deus procura. Ele procura um coração verdadeiro, quebrantado, contrito, pessoas dispostas, irmãos, a fazer o bem sem olhar a quem. Para encerrar, 1 Tessalonicenses 5, o verso 18 diz assim: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu ser grato a Deus não é só quando tudo está bem. É no bom, é no ruim. Tem um louvor que a irmã Jacira nos ensinou a cantar lá para o hino de 500 e alguma coisa. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que ela tem. E aí vai falando, graças dou, irmãos, pela rosa, mas graças dou pelo espinho também. Eu dou graças a Deus pelas coisas boas que vêm, e eu tenho que dar graças a Deus pelas coisas ruins que vêm. Não é eu dizer, Senhor, obrigado por isso, viu? Não, não é isso, não é sarcasmo. Não é isso. É você falar igual o apóstolo Paulo, igual ele fala, né? Eu passei provações, aconteceu isso comigo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Isso é ser grato a Deus. É saber que Deus está em tudo e está em todos. É saber que Deus ele está conosco no tempo ruim, no tempo bom, e eu me comportar dando graças a Deus em qualquer circunstância, prestando a Ele o meu culto, o meu louvor, em casa, no trabalho, na igreja, dentro do ônibus, não importa. Faz esse teste essa semana. Olha só, o pastor falou para nós consagrarmos a nossa vida essa semana para a Santa Ceia que teremos domingo próximo. Faça isso. Tenha uma experiência de vida grata a Deus em santidade, em demonstrar para qualquer tipo de pessoa você ser verdadeiro. E depois, irmãos, vai comprovar aquilo que Deus irá fazer na tua vida. Se Deus não fizer isso, irmãos, de nada vale essa palavra. Mas como eu sei que esta palavra aqui, irmãos, ela cumpre cada pontinho dela, eu sei que Deus ele é fiel para zelar por ela até o fim. Então, em nome de Jesus Cristo, se coloca de pé.